Cumprimento a todos com a bendita e a paz do Senhor Jesus. Então, estamos dando continuidade ao nosso ensinamento na matéria de eclesiologia, falando hoje sobre a obra da igreja. Na aula passada nós falamos sobre a fundação da igreja, falamos sobre a noiva de Cristo, o que é a igreja. E hoje vamos falar sobre a obra da igreja. A primeira obra da igreja é pregar o evangelho. A obra da igreja não é mudar o mundo. Não podemos impedir que o mundo se corrompa. Na verdade, o mundo está se corrompendo de tal forma que está sendo difícil os cristãos viver nele. Mas temos a certeza que tudo o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Realmente está difícil viver com algumas situações que enfrentamos, porém, tudo é cumprimento das Escrituras Sagradas. A obra da igreja não é mudar as pessoas. A humanidade sempre viveu, vive e viverá por aquilo que julga e entende ser o correto. Todas as pessoas agem dessa forma. Jamais devemos tentar obrigar as pessoas a uma mudança de vida. Devemos sim dizer, mostrar e ensinar que existe uma opção melhor na vida. Devemos mostrar que esta opção é o Evangelho, ou seja, que há uma opção de ter uma vida melhor e esta opção de ter esta vida é através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa missão é falar das boas notícias para todas as pessoas, de todas as nações, da forma como Jesus determinou em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Também a igreja tem o papel de sustentar uma norma de conduta moral. Sustentar uma norma de conduta moral. Esse é o papel da igreja. A igreja é o sal da terra e luz do mundo. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 14. Duas comparações feitas pelo Senhor Jesus à sua igreja. O sal e a luz são dois elementos únicos. Não há como substituí-los. É indispensável a presença do sal e da luz em nossas vidas, no dia a dia. Jesus estava comparando isto com a sua igreja, que espiritualmente é única na terra. Isto é importante, porém, gera uma grande responsabilidade nossa. O crente faz a diferença, ele é sal, para ser sentido, para dar sabor, para conservar. Sal é sal, não há outra opção. Ou é sal ou não vale nada. Só serve para ser jogado no lixo. E aí justamente isso que o Senhor Jesus falou, quando ele disse que se o sal perde o seu sabor, a sua propriedade, para aquilo que realmente ele foi feito, ele deixa de ser sal, não serve mais para nada a não ser pisado pelos homens. As pessoas, o crente é luz, Mateus 5,13. As pessoas sem Jesus são comparadas como lâmpadas desligadas, sem energia, estão apagadas, não tem luz, e lâmpada apagada é inútil. Não tem serventia alguma uma lâmpada apagada. Só vai ter serventia se ela estiver iluminando, para aquilo que realmente ela foi criada. Pois não desempenham o seu papel. Por este motivo, Jesus observa: os que estão nele são luz e brilham no mundo, são úteis, abençoam,
convencem, têm poder. E o brilho e a energia que vem do Espírito Santo, de Deus, na vida de cada um. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nossa responsabilidade é muito grande. Luz se destaca e é vista ao longe, e não tem como se esconder. Ou seja, não há como se esconder se verdadeiramente nós temos a luz. E essa luz é a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo tem a luz de Deus dentro de si, o próprio Deus, o Deus Espírito habitando dentro da sua vida. E é essa luz que propaga, né? E é essa luz que vem iluminar todos aqueles que andam nas trevas, todos aqueles que habitam nas regiões da escuridão. Quando vem essa luz que está em nós, que é a luz do Espírito Santo, eles veem algo de esperançoso para a sua vida. Então, por isso, temos que ter a luz do Espírito Santo incandescente, né, fluindo através da nossa vida. Também, agora vamos aprender as ordenanças da igreja. A igreja também tem as suas ordenanças. Primeiramente, dividindo em alguns subtítulos aqui, começamos com o batismo. Uma das ordenanças do Senhor Jesus foi o batismo. O modo, a palavra batizar, usada na forma de Mateus 28, do 19 ao 20, que eu já expliquei aos amados na aula passada, né? Que o Senhor Jesus ali falou sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas os discípulos batizaram em nome de Jesus. Eles batizaram em nome de Jesus. Infelizmente, nessa parte de Mateus 28, do 19 ao 20, foi mudado, né? Essa parte foi acrescentada. O Senhor Jesus não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou apenas fazer discípulos, né? E os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus. Literalmente, mergulhar, imergir, é o que significa a palavra batismo. Baptizo, né, no grego. Literalmente, mergulhar ou imergir. O modo bíblico e original é imersão, imergir, porque é este mesmo o significado da palavra batismo, no grego, baptismo, que significa imergir, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo, a saber, morte, sepultura e ressurreição. Isso está em carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. A fórmula também, existe uma fórmula para este batismo. Qual a fórmula do batismo que eu já expliquei? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. É o que a Bíblia diz, não condeno quem batiza desta forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas que são batizadas dessa forma, né, estão sendo batizadas conforme a palavra diz, mas infelizmente houve uma mudança nesse batismo. O batismo realmente não foi esse o batismo que o Senhor Jesus ensinou. Ele nem mandou batizar, né? Ele disse, batizando, né? Ele disse, aquele que crer e for batizado. Mas quando fala em Mateus 28 aqui, Jesus não falou que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou apenas fazer discípulos. Depois os discípulos é que batizaram. E batizaram em nome de Jesus Cristo, né? Infelizmente, esse foi um erro que aconteceu, mas a gente fica com o que já há muitos anos a igreja tem praticado, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é errado, né? Não é errado, porque Jesus também tinha os atributos do Pai e também os atributos do Espírito Santo. Por isso, ser batizado em nome de Jesus está certo, e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também está certo. Essa é a minha posição. Eu não julgo aqueles que batizam em nome de Jesus e não julgo também aqueles que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós aprendemos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é essa forma que nós assim procedemos. Esta é a nossa visão. Mas os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus. É só ler ali o Novo Testamento, é o que está na Bíblia, eu não posso falar o que não está na Bíblia, né? Nenhum dos discípulos, dos apóstolos, batizou em nome da Trindade. A fórmula, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como vamos reconciliar isso com o mandamento de Pedro?
Aí é que está. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Estas últimas palavras não representam uma fórmula batismal. Estas últimas palavras não representam uma fórmula batismal. Porém, uma simples declaração afirmando que recebiam batismo as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor e Cristo. Por isso que eram batizados em nome de Jesus. Porque precisavam ter um reconhecimento da morte de Cristo, daquilo que Cristo fez por elas. E isso estava ainda muito, ainda muito novo para eles. Então, esses primeiros discípulos que eram feitos ali, através de Pedro, através de Paulo e dos demais apóstolos, precisavam de ser batizados em nome de Jesus, para que reconhecessem o seu sacrifício, para que o reconhecessem como o Messias prometido, porque isso ainda não entrava na cabeça de muitas pessoas, na mentalidade delas, principalmente dos judeus. Isso ainda era muito confuso. Por isso eles eram batizados em nome de Jesus. Aí está a explicação. Porém, uma simples declaração afirmando que recebia o batismo as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor e Cristo. Através do batismo, então, elas estavam reconhecendo, Diferente de nós hoje, que as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eu disse, não está errado, e também em nome de Jesus também não está errado, porque está na Bíblia. Ah, porque está errado. Se você disser que está errado, então está errado como os discípulos batizaram. Por isso a gente não julga ninguém. Pedro não estava falando sobre uma fórmula. Não estava falando sobre a fórmula. Pedro estava falando sobre a autoridade do nome de Jesus no batismo. E se você batisma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é que é o Filho? Eu pergunto para você. Não é Jesus que é o Filho do Pai, do Criador do Universo? Então, se Jesus é o Filho do Criador do Universo, ele está embutido no batismo. Então não está errado. Mas aí a pessoa diz, mas tem que ser em nome de Jesus, porque se não for em nome de Jesus, está errado. Meu amigo, Jesus não é filho? Então, quando eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está embutido, porque ele está ali como filho. E o Pai também está, porque é o Criador, e o Espírito Santo também, porque é o Espírito de Deus habitando na nossa vida, que é o que nós agora acabamos de falar aí. Então, é importante que se entenda bem esta parte aí. Vamos continuar agora sobre a ceia do Senhor. Nós estamos estudando as ordenanças da igreja agora, no tema 4. E agora vamos para o segundo tópico, a ceia do Senhor. As 3 principais coisas da ceia do Senhor, relacionada com o passado, relacionada com o presente e relacionada com o futuro. Primeiramente, sobre a Santa Ceia, nós vamos ver a sua importância relacionada com o passado, como eu disse, com o presente e com o futuro. Primeiramente, vamos aprender sobre a Santa Ceia relacionada com o passado. A Santa Ceia, no passado, é um memorial à morte de Cristo no Calvário. A morte de Cristo no Calvário. E a lembrança da morte dele deve ser motivo de agradecimento. Por isso, ela é relacionada com o passado, porque foi uma coisa que aconteceu no passado. Jesus morreu no passado e ressuscitou no 3º dia, então ela nos traz a memória do passado para quê? Para que venhamos ter uma memória de gratidão pelo que ele fez por nós. Então, por isso que nos remete ao passado, porque nos lembramos do que ele fez por nós no passado, e aí então, através desse ato, nós somos agradecidos a Deus por ter nos salvo, da condenação desse mundo. Também é relacionada com o presente. Relacionada com o presente. A Santa Ceia do Senhor é um ato de comunhão com Cristo. Quem ceia não entra, quem não ceia não entra em comunhão, mas é necessário estar em comunhão para ceiar. Ou seja, veja bem, quem ceia não entra em comunhão, mas é necessário estar em comunhão para ceiar. Então, para ceiar, precisa-se estar em comunhão. Em comunhão com Cristo, primeiramente, e depois em comunhão com a igreja onde você congrega, a denominação, a congregação, o templo,
seja o nome que se usa no lugar aonde você se reúne com os irmãos, comunidade, né? Centro evangelístico, não importa o nome, Deus não está preocupado com o nome. Deus está preocupado com almas, com pessoas. Jesus veio salvar almas, não placas de igrejas, denominações. Ele veio salvar um povo. É um povo e não é um nome de uma igreja. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, é importante, né, porque a ceia nos relaciona com o presente, porque é no presente que nós temos essa comunhão com o Senhor. É no presente que nós temos essa relação no presente com Jesus. Na hora do ato da Santa Ceia, nós temos essa comunhão com o Espírito Santo, com o próprio Senhor Jesus, né? De participar desse ato tão importante que ele deixou como ordenanças da igreja. Primeiramente o batismo, com a sua forma, e depois a Santa Ceia do Senhor, que é relacionada com o futuro, com o passado, quero dizer, e com o presente. E também é relacionada com o futuro. A Santa Ceia do Senhor nos mostra a esperança da igreja sendo concretizado, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja. Então, quando nós ceiamos, nos relacionamos com o passado, porque lembramos o que ele fez, nos relacionamos com o presente, porque lembramos da comunhão que temos e estamos recebendo com ele, e nos relaciona com o futuro, porque nos leva a pensar, o Senhor vai vir nos buscar. E é isso que a Santa Ceia nos fala, né? Em primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, conhecida de todos os amados e queridos irmãos e irmãs que ora estão me assistindo nessa videoaula. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, do partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Passado, viu? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Futuro. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Comunhão. Então, relacionado com o passado, relacionado com o presente e relacionada com o futuro. Essa que é a verdade das ordenanças da igreja. É o que nós acabamos de aprender. Continuando então, vamos agora para o culto. Tópico de número 5, o culto. O que é o culto? O que é o culto? O que significa a palavra culto? A palavra culto, como eu sempre tenho dito no Novo Testamento, todas as explicações que nós trazemos aos amados, sempre a gente procura trazer do grego, porque a Bíblia foi escrita no Novo Testamento no grego e no Antigo Testamento no hebraico e algumas partes em aramaico, né? Então, por isso a gente fala no grego. O culto deriva do latim também, porque também foi escrita no latim. A palavra culto deriva do latim, culto, culto. Esse significa adoração ou homenagem a Deus. Adoração ou homenagem a Deus. Então veja bem, o culto é adoração ou homenagem a Deus, não é a homens. O culto não é antropocêntrico, ele é teocêntrico. O que é teo? Né? Deus. Teo vem do... Teo significa Deus. Cêntrico, centro. Deus é o centro. É Deus quem tem que ser homenageado. Ele é cristocêntrico. Cristo é o centro. Ele não é antropocêntrico. Antropos, homem, centro, cêntrico, centro. O homem não é o centro do culto. O culto é feito para louvar a Deus, para adorar a Deus, e não para colocar o homem para ser adorado, o homem para ser ovacionado, o homem para ser aplaudido, o homem para ser... Não, o culto é para ser a Deus. O culto é racional a Deus, não é feito a homens, mas infelizmente
Não é isso que acontece, né? A gente vê muitos cultos aí que são feitos para homens e para mulheres, não são feitos para Deus. Infelizmente, o homem que se torna o centro do culto. Não é nem Cristo e não é nem Deus, infelizmente. Nesse tema, né, o culto e o que é culto, nós podemos dividir o culto em culto público e culto particular. Culto público e culto particular. O culto público, os cultos públicos podem ser o culto de rua, familiar, ou cultos evangelísticos, por isso já diz público, dentro da igreja ou fora, na rua, né? Ou familiar, dentro da casa de algum familiar ou em alguma família, onde os irmãos fazem culto nas casas, nas ruas, né? Já vi muitas pessoas agirem, né? Ou seja, usarem esta forma para fazerem cultos, está dentro do que realmente se entende como culto público. Os dirigentes de cultos e pregadores precisam diferenciar os tipos de cultos para não dirigir o culto público ou pregar mensagens como se fosse cultos particular. Então precisa saber a diferença de culto público para particular, para que na hora de se pregar a mensagem, se pregue a mensagem de acordo com o culto, para que se não faça confusão. Precisa se saber também, existe também o culto evangelístico. Culto evangelístico está dentro, né, do culto público. Aqui se encaixa também o culto evangelístico, que hoje é culto evangelístico, hoje é culto público. Então é a mesma coisa, né? Os louvores têm que ser diferenciados. A ministração da palavra tem que ser diferenciada, porque ela é objetiva ganhar almas que estão perdidas aí fora, dentro de uma família, né, na rua, onde existe várias classes de pessoas, várias criaturas que estão perambulando pela rua. Então precisa ser um culto diferente, a mensagem precisa ser diferenciada, assim como louvor, né? Louvor, por exemplo, da harpa, louvor 15, ó consigo andei. Você vai usar esses hinos aí no culto público. Se tu minha alma a Deus suplica, entendeu? Você vai usar louvores que falem ao coração, né? Que realmente o Espírito Santo possa entrar na vida dessas pessoas e elas possam ser resgatadas pelo Espírito Santo através da sua palavra. Dentro desses cultos também existe o culto particular. O culto particular pode ser o culto de Santa Ceia, de doutrina, reunião ministerial e até círculo de oração. Esses cultos têm como público principal os crentes. Não gosto muito de usar esse termo crentes, gosto de usar cristãos, porque crente até o diabo é, tem gente que diz, mas não obedece. Crente é aquele que crê em alguma coisa, mas cristão é aquele que crê em Cristo. A palavra cristão no grego significa pequenos cristos. Por isso, eu procuro usar o tema cristãos, mas não é errado, né? Mas é uma coisa de preferência de cada um. Onde, dependendo da reunião, podemos falar de organização, de problemas da igreja, de dificuldades internas, etc. Então, dentro desse culto particular, já diz, particular, é culto para obreiro, é para reunião de obreiro, é para reunião das irmãs, é para reunião do círculo de oração, né? É cultos que é só para cristãos. Nesses cultos se fala dos problemas da igreja, dos problemas dos irmãos. Ah, porque estamos com problema no irmão lá em tal congregação, né? É ali que a gente conversa, não briga, né? Existem alguns cultos desse aqui que saem até no soco. Infelizmente, eu falo isso com pesar no meu coração, saem no soco, literalmente, nesses cultos. Brigam, se agridem com palavras, levantam a sua voz, discutem. Infelizmente, acontece nesses cultos aí. Não deveria de ser. Deveria de ser um culto, né, de mais temor, até porque só tem cristãos ali. Mas, infelizmente, nem todo mundo nasceu de novo. Essa que é a verdade. Quem não nasceu de novo ainda deixa o velho homem, às vezes, agir. Então, esses são cultos de Santa Ceia, onde geralmente, né, quem está ali já é pessoas da congregação, claro. Daí, quando existem pessoas de fora que estão participando do culto da ceia junto, não vão ceiar, tudo precisa abrir os olhos e ver. Por isso eu digo, o culto tem que fazer com os olhos abertos para ver quem está entrando, quem está saindo na igreja, para que a palavra e os louvores sejam administrados conforme
O ambiente da igreja está, não, mas eu oro, o Espírito Santo vai direcionar o culto. E às vezes fala um monte de asneira que o Espírito Santo não mandou falar, porque não abriu os olhos para ver. Deus te deu olhos para você ver, irmão. Te deu cérebro para você pensar, tá? Essa cabeça que você tem em cima dos teus ombros é para você pensar, não é só para usar boné e chapéu. Então pense, seja racional no teu culto, né? Não seja burro. Desculpe o termo, mas essa é a palavra. Seja um cristão inteligente e sábio. Então essa é a diferença do culto público para o culto particular. Agora vamos para o sexto tópico. O ministério da igreja. A igreja tem um ministério. Essa é uma parte bem interessante e eu quero que você dobre a tua atenção. Nós vamos dividir em duas partes. O ministério geral e profético e o ministério local e prático. Primeiramente, depois nós vamos explicar mais a fundo essas partes aqui. O ministério geral e profético, porque era exercido com relação às igrejas, de modo geral, mais do que em relação a uma igreja em particular. Por isso, já diz o ministério geral, a igreja no modo geral. E profético, por ser criado pela possessão de dons espirituais. Então, o ministério geral, que abrange o geral da igreja, e profético, porque se relaciona aos dons espirituais. O ministério local e prático, porque era limitado a uma igreja, diferente do primeiro, que é no geral, de várias, e aqui é de uma só determinada igreja, de uma congregação, de um bairro só, para você ficar entendendo melhor. Né? Um ministério local, de uma igreja, onde há um pastor lá, um líder, um homem de Deus, cuidando dessa igreja local. Local é prático, porque era limitado a uma igreja. É prático, porque tratava da administração da igreja. Por isso, ele é prático, esse ministério, porque trata da administração da igreja. Agora nós vamos ver também, bem especificado, esses ministérios aqui. Eu vou estar explicando o ministério geral e prático e esse ministério local e prático. Dando continuidade, então, para estudarmos os tópicos que ora acabamos de comentar. Ministério geral e profético, ministério local e prático. O ministério geral e profético é o que nós vamos ver agora. O geral e profético. Primeiramente, se subdividem em apóstolos, profetas e mestres. Apóstolos, profetas e mestres dentro desse ministério geral e profético. Primeiramente, os apóstolos eram homens que receberam sua comissão ou seu chamado do próprio Cristo em pessoa. Os apóstolos eram homens que receberam sua comissão do próprio Cristo em pessoa. Pessoalmente, visivelmente, em carne e osso. Mateus capítulo 10, versículo 5. Gálatas capítulo 1, versículo de número 1. É lá onde está escrito que estes apóstolos receberam o seu chamado apostólico do próprio Senhor Jesus, que haviam visto a Cristo depois da sua ressurreição. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 22, 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 1. Foram os que viram Cristo depois da sua ressurreição. Estes apóstolos haviam gozado de uma inspiração especial. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 11 ao 12. E primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Exerciam um poder administrativo sobre as igrejas. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 3
ao versículo de número 6. E segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 8. Também Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 e 23. Levavam credenciais sobrenaturais. Levavam credenciais sobrenaturais. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e verso de número 12. E cujo trabalho principal era estabelecer igrejas em campos novos, segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Eram administradores da igreja e organizadores missionários, chamados por Cristo e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Os 12 apóstolos de Jesus e Paulo, que por sua chamada especial constituía uma classificação à parte, né? Porque Paulo não viu Cristo como eles viram. Então ele tinha uma classificação especial dos demais apóstolos. Eram apóstolos por preeminência. Preeminência. Entretanto, o título de apóstolo também foi otorgado a outros que se ocupavam na obra missionária. A palavra apóstolo significa simplesmente missionário ou enviado. Esse é o significado da palavra apóstolo. É um enviado, é um missionário. Então tem gente que acha que para ser fundador de uma igreja é apóstolo. Porque é pastor que é o presidente da igreja é um apóstolo. Não. Apóstolo é um missionário. É um enviado que vai de lugar em lugar levando a palavra. Esse é um apóstolo. Esta é a visão bíblica de um apóstolo, né? Contrário do que a gente vê por aí, infelizmente. Continuando. Tem havido, isso está em Atos capítulo 14, versículo 14, e carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 7. Tem havido apóstolos desde então? Esta é a questão. Esta é a pergunta que não quer calar. A relação dos 12 para com Cristo foi uma relação única, que ninguém desde então pôde ocupar. Ou seja, eles foram os únicos e ninguém mais pôde ocupar. Paulo fala disso com relação a ele e os outros, e não aos futuros. Por isso ele fala, Deus estabeleceu. Não falou estabelecerá. Ele falou estabeleceu, passado, uns para apóstolos. Esta é o que a palavra de Deus diz. Agora vamos estudar sobre os profetas. Os profetas. Eram os dotados de dom de expressão inspirada. Inspiração. Desde os primeiros dias até o fim do século, constantemente apareceram nas igrejas cristãs profetas e profetisas. Isso está na palavra. Enquanto o apóstolo e o evangelista levavam sua mensagem aos incrédulos, que é o que nós acabamos de ver, até porque eram enviados e eram missionários, os profetas viajavam de igreja em igreja, tanto como os evangelistas o fazem na atualidade. Não obstante, cada igreja tinha profetas que eram membros ativos nela. Profetas que estavam ativamente sendo usados na igreja. Homens inspirados, mulheres inspiradas pelo Espírito de Deus. Vamos agora, mas voltando mais um pouco nesse assunto de profetas, profetas que eram inspirados, Inspirados. Veja bem que no Novo Testamento, todos os profetas que aparecem falando por inspiração, eles não dizem assim diz o Senhor, como no Antigo Pacto. Eles dizem no Novo Pacto, assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Eles não dizem assim diz o Senhor. Porque Senhor tem muito no mundo, Senhor tem muito no mundo. Eles dizem assim diz o Espírito Santo. Ali
no Novo Pacto, ou no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, conforme você entender. Para mim, é um novo pacto. No Novo Pacto, então, eles falam assim, diz o Espírito Santo. Pode verificar as Escrituras, principalmente nas cartas, ali no livro de Atos dos Apóstolos, né, mais propriamente dizendo, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar ali profetisas e profetas dizendo, assim diz o Espírito Santo. Não aparece dizendo assim diz o Senhor. Agora vamos para os mestres, terceiro tópico. Eram os dotados de dons para exposição da palavra, tal qual os profetas. Muitos deles viajavam de igreja em igreja. Eram homens com conhecimento mais profundo na palavra. Eram homens com conhecimento mais amplo na palavra das Escrituras. Esses eram homens chamados de mestres. E hoje, nos nossos dias, temos muitos mestres. E, infelizmente, alguns mestres carnais, que falam segundo as suas próprias concupiscências, como o próprio apóstolo São Paulo disse que nos últimos tempos, nos tempos da apostasia, viriam esses mestres que falariam segundo as suas próprias concupiscências carnais. Homens que falariam para falar o que o povo quer ouvir, não o que realmente o Eterno quer revelar. O Senhor Jesus quer falar, não. Eles falam o que as pessoas querem ouvir. Mestres, infelizmente, carnais. Mas na igreja primitiva havia mestres, homens dotados de grande conhecimento das Escrituras, né? Homens conhecedores da Torá, da lei, que expunham as Escrituras, expunham, né, melhor dizendo, as Escrituras de uma forma realmente admiradora, né? Realmente era tudo louvável diante de Deus. Nos nossos dias também eu conheço muitos mestres da palavra aí que realmente nos dá muito prazer em ouvi-los falar da parte de Deus e trazer uma palavra bem explicada. Vamos agora para o outro tópico dentro do ministério geral e profético que acabamos de ler, subdividido em apóstolos, profetas e mestres. Agora vamos falar do ministério local e prático, subdividido em 2 títulos, presbíteros e associados. E aqui presbítero pode ser bispo, como pode ser ancião, né? O ministério local e prático era nomeado pela igreja, com base de certas qualidades. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, você pode verificar ali quais as qualidades. Incluía os seguintes: primeiro, presbíteros ou anciãos ou bispos, é a mesma coisa, presbítero ou bispo. Tem algumas igrejas que o bispo é um coordenador mais geral, supervisiona um campo maior, né? Era assim que acontecia com os presbíteros, eles supervisionavam várias, né, congregações, várias igrejas, né? Eles eram chamados de presbíteros, ou anciãos, ou bispos, né? É a mesma coisa. Os quais foi dado o título de bispo, que significa supervisor. Bispo significa supervisor. Ou que serve de superintendente. Exerciam a superintendência geral sobre a igreja, ou seja, estavam acima dos pastores, vamos dizer, que estivessem ali. Esses eram colocados presbíteros ou bispos ou anciãos. Eram homens com uma experiência e com uma visão mais ampla da obra de Deus. Por isso eram colocados também numa hierarquia um pouco maior. Não no sentido de ser maior, de ser mais. No sentido de maior cobrança e de maior responsabilidade. Isso fique bem entendido a todos os amados e as amadas, no sentido de maior cobrança e responsabilidade. Não no sentido de se sentir maior. E maior, que é maior que o irmão. Eu sou maior que o diácono. Eu sou maior que o evangelista. Não. Maior no sentido de maior responsabilidade. E de ter mais compromisso, né? Então, acarreta a esse cargo de presbítero, ancião, ou, melhor dizendo, bispo, uma responsabilidade maior devido à responsabilidade maior abrangente que ele tem, de se responsabilizar por mais igrejas. Ele é o superintendente geral da igreja, por isso é colocado no sentido de estar acima, não de pisar nos outros, não de humilhar os outros, mas da responsabilidade grande que cai sobre os seus ombros, certamente entregue pelo Senhor Jesus, por Deus, colocado ele nesse lugar. Especialmente em relação ao cuidado pastoral e à disciplina,
Seus deveres eram geralmente de natureza espiritual. Eles cuidavam dos pastores. Então esse era um dos papéis primordiais desses bispos, desses presbíteros e anciãos, não só cuidar da igreja no modo geral, né, de várias congregações, mas também cuidar dos pastores locais. Saber como que está o irmão lá, o presbítero lá, o pastor lá, o bispo lá, né? O bispo não, mas o pastor lá, mais propriamente dizendo. Então, essa era a responsabilidade dele. Cuidar dos líderes que estavam sendo colocados nestas igrejas. Este era um papel extremamente importante desse presbítero, ancião ou um bispo. Às vezes se chamam pastores esses mesmos homens, Efésios 4:11 e Atos capítulo 20, versículo 28. Durante o primeiro século, cada comunidade cristã era governada por um grupo de anciãos ou bispos, de modo que não havia um obreiro só fazendo para a igreja, o que um pastor faz nos dias de hoje. No princípio do terceiro século, colocava-se um homem à frente de cada comunidade com o título de pastor ou bispo. Um homem à frente de cada comunidade, um homem à frente de cada igreja, né? E depois havia a responsabilidade dele de cuidar dessas igrejas. E depois havia os bispos que cuidavam de todos os outros demais irmãos. Havia esse cuidado desses irmãos, desses presbíteros, desses anciãos ou desses bispos, melhor dizendo. Agora vamos para a segunda parte, os associados. Associados com os presbíteros havia um número de obreiros, ajudantes, chamados diáconos. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. E diaconisas. Romanos, capítulo 16, versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 3. Cujo trabalho parece geralmente ter sido de visitar de casa em casa e exercer um ministério prático. Por isso está colocado aqui dentro deste subtítulo, dentro deste ministério da igreja que agora estamos aprendendo, chamado de prático. Eles exerciam o ministério de visitar de casa em casa e exercer um ministério prático entre os pobres e necessitados. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Os diáconos também ajudavam os anciãos, ou os presbíteros, ou os bispos, a mesma coisa, na celebração, na ceia do Senhor. Por isso que até o dia de hoje, né, quando a gente vai fazer a ceia, a gente coloca, sempre pede para que os diáconos venham ajudar, né? Os presbíteros às vezes também ajudam na ceia, também não é errado, mas principalmente os diáconos é que ajudam a servir na parte da ceia, mas não se limitam só a ficar no ministério da igreja, como acabei de ler aqui. Eles são extremamente importantes fora da igreja, para visitar as pessoas, para visitar os necessitados, para ajudar os necessitados. Esse é o ministério de um diaconato, que infelizmente hoje é inativo na igreja. Só é ativo dentro, fora da igreja é parado. Infelizmente os diáconos hoje fora da igreja não se dá mais liberdade aos diáconos. Por quê? Infelizmente porque o corpo de obreiros no diaconato, infelizmente, é mal preparado. Não estou generalizando, mas infelizmente é o que acontece. Muitos diáconos que nem sabem o que é ser um diácono, né? Às vezes é um diacho, não é um diácono, é um diácono. Porque só Jesus para ter piedade e misericórdia dele. Então não exerce o diaconato. Não pode ser colocado para fazer esse trabalho de ajudar os necessitados e fazer um trabalho de casa em casa, porque vai semear contenda e fofoca. E não pode, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer na igreja, no corpo, na casa de oração. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Não pode existir esse tipo de sentimento agindo no meio das pessoas. O diácono tem que ser uma pessoa, primeiro, cheia do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Todos os diáconos e diaconisas, a primeira coisa, eles eram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, sendo cheio do Espírito Santo já está, como diz,
quase tudo ganho. Depois precisa ter fruto, testemunho. Tendo o Espírito Santo já está meio caminho andado, né? Mais que meio caminho andado. Depois, certamente ter uma vida, uma conduta de bom testemunho, certamente ele será uma bênção. Por isso que o ministério de diácono hoje está limitado só dentro da igreja. Porque às vezes dá oportunidade para o diácono fazer um trabalho desse, que é realmente bíblico, que nós acabamos de ler, prático, local e prático, mas ele sai fazendo contento. E às vezes, quando não funda uma igreja, né? E o diácono, amanhã depois você vai encontrar ele, não é mais nem diácono, já é pastor. Quando não é apóstolo. Não, pastor, eu era diácono, agora eu sou apóstolo, fundei uma igreja. Lá nas casas que ele andava visitando, irmão, Deus falou no meu coração para abrir um ministério. Às vezes ele abre um monastério. Não um ministério, que eu já expliquei aí no meu, quem acompanha meus vídeos. No vídeo passado eu expliquei a diferença de ministério para monastério. Se você quer ver, veja o vídeo da aula passada que eu falei ali de eclesiologia e você vai ver que eu falei a diferença de ministério para monastério. Não vou entrar de novo porque eu já expliquei. Tá bom, meus amados? Encerramos então essa aula aí de eclesiologia que acabamos de ver e que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Vamos continuar aí sempre trazendo uma aula para abençoar a vida de todos. Um beijo no coração, que Deus abençoe você. Continue orando por mim, que certamente eu continuarei orando, intercedendo pela tua vida em nome do Senhor Jesus.